Pronto. Boa noite. Nós vamos começar a nossa aula. Semana passada foi uma aula, como eu estava explicando, inaugural, só para explicar como vai ser esse ano. E hoje a gente começa o conteúdo. É muito conteúdo para 2 meses, porque aquelas 2 apostilas que estão lá são só para o mês de março, e a gente já está na metade de março. Então, eu estou vendo aqui como que a gente vai fazer, ok? E matemática, tem coisa que não dá para estudar sozinho. Precisa de ajuda, bom? Então, por isso que eu estou dando essas aulas. Eu sei que nem todos poderão participar, mas aí eu deixo gravado e passo para o YouTube. Lembrando também que a participação nessas aulas, ela vale ponto extra. Então, eu quero que vocês coloquem lá no chat o nome e a turma de vocês, que eu vou anotar na minha lista de presença. Tá ok? Boa noite, Vitor. Então, não se esqueçam, coloque lá no chat o nome e a turma para eu colocar lá e vocês vão ganhar ponto extra quando for fechar o bimestre. Hoje eu coloquei também para vocês como serão as notas, as avaliações, como a gente vai pontuar esse bimestre. Como está muito corrido, não dá para ficar passando trabalho. O teste, ele é feito pelo formulário. Boa noite. Pelo formulário do Google. Então, eu mando o link para vocês. Vocês fazem o teste e eu recebo a resposta. Cada um só tem direito de fazer uma vez, tá ok? Quando todos fizerem, aí eu passo a nota para vocês. Nós temos que ter 3 instrumentos avaliativos, 3 avaliações diferentes, no mínimo. Tá? Então, uma vai ser as atividades que vocês estão fazendo, os exercícios que eu estou passando, e as outras 2 vão ser 2 testes, tá bom? Cada um valendo 3 pontos, e as atividades entregues valerão 4 pontos. Alguma pergunta em relação a isso? Não? Então, olha só, não esqueçam de colocar o nome e a turma, tá? Para eu poder anotar a presença de vocês. Então, vamos lá. Nós vamos começar hoje a ver logaritmos. Deixa eu fazer a apresentação aqui. No chat, aí mesmo onde você está escrevendo. Aqui, lá em cima na telinha de vocês tem um quadradinho cheio de linhas. Isso é o chat. Ali vocês podem escrever as mensagens. Coloca o nome e a turma, tá ok? Como o Ian acabou de fazer. Apresentando, minha tela vai aparecer para vocês. Então, para quem ainda não sabe, aqui em cima, ó, onde eu estou clicando, vai abrir chat e vocês podem enviar isso aí, a mensagem, tá ok? Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone e perguntar, tá ok? Então, a primeira matéria da revisão é logaritmo. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa matéria no ano passado, mas aí a gente vai ver. Não se preocupem, tá? É uma revisão. Ninguém vai morrer, não vou arrancar o sangue de ninguém. Então, vamos lá. Deixa eu tirar essa telinha da frente aqui. Para a gente, às vezes, entender um pouco da matemática, a gente precisa saber de onde ela surgiu. As pessoas, às vezes, não gostam de matemática, acham que matemática é bobeira, mas porque não entende a história da matemática, a importância. Você não vive sem matemática. Você vai olhar a hora, é matemática. Você vai andar, você conta os seus passos, distância, é matemática. Você pega um ônibus, você paga a passagem, é matemática. A quilometragem que o motorista faz, tudo é matemática. Então, até na música, até na cozinha, tudo você usa matemática. E, às vezes, a gente precisa entender o porquê desse conteúdo para a gente poder compreender melhor o assunto e em que ele pode ser utilizado. Então, vamos lá. Os logaritmos, como instrumento de cálculo, surgiram para realizar simplificações.
uma vez que transformam multiplicações e divisões das operações mais simples de soma e subtração. Se eu perguntar, a maioria dos alunos que eles preferem fazer o quê? Uma conta de multiplicação e divisão ou de soma e subtração? A maioria vai responder soma e subtração, mais e menos do que multiplicar e dividir, né? Então, para ajudar, que na época que foi criado não tinha calculadora, então eles criaram uma tabela com logaritmos para abreviar certas contas, que ao invés de você ter que multiplicar e dividir números com vírgulas enormes, só somava e subtraía, que era mais fácil. Foi por isso que surgiu o logaritmo. Quem criou foi Napier, foi um dos que impulsionaram fortemente seu desenvolvimento perto do início do século XVII. Ele é considerado o inventor dos logaritmos, muito embora outros matemáticos da época também tenham trabalhado com ele. Esse processo de simplificação das operações envolvidas passou a ser conhecido como prostáférese, sendo largamente utilizado numa época em que as questões relativas à navegação e astronomia estavam no centro das atenções. De fato, efetuar multiplicações ou divisões entre números muito grandes era um processo bastante dispendioso em termos de tempo. Então, tudo que surgiu na matemática surgiu por causa da necessidade do homem. E logaritmo se usa muito quando você vai trabalhar com programação de computador. Eu tinha um aluno que ele trabalhava nessa área, ele falava que tinha que ver muito logaritmo. Vamos lá, aplicação. Em que a gente utiliza no dia a dia? Além da matemática, tem várias outras áreas de conhecimento que se utiliza logaritmo, como física, biologia, química, medicina, astronomia, geografia. Para se calcular a intensidade de um terremoto, na escala Richter, é utilizado logaritmo. Inclusive, tem questões de vestibulares que botam lá para se calcular, usando o logaritmo terremoto, a intensidade de um terremoto de determinado lugar. Então, isso aí foi só para vocês terem uma noção de onde saiu, como surgiu. Então, vamos lá, introdução. Isso aqui vai ficar meio complicado, mas vocês vão entender mais para frente, tá? Porque quando se escreve, fica meio complicado na matemática, mas depois eu vou explicar, vai ficar fácil. Logaritmo de um número b na base a é igual ao expoente x, ao qual se deve elevar a base, de modo que a potência a elevado a x seja igual a b, sendo a e b números reais positivos e a diferente de 1. Dessa forma, o logaritmo é uma operação na qual queremos descobrir o expoente que uma dada base deve ter para resultar em uma certa potência. Por esse motivo, para fazer operações com logaritmos, é necessário conhecer as propriedades de potenciação que vocês aprenderam no ensino fundamental, tá ok? Continuando. Definição de logaritmo. Aí aqui vocês têm, tá vendo? Log de b na base a igual a x. Então, eu transformo isso aqui numa equação exponencial. Por isso que a primeira matéria que se vê é a equação exponencial, para depois ver logaritmo. Então, log de b na base a é igual a x. Ou seja, o que significa isso? Se eu pegar a base, que é a, e elevar a x, como está aqui, o resultado vai ser b. Alguém está mirando aqui. Então, vamos lá. O b se chama logaritmando. O a se chama base. E o x, o logaritmo, que é o resultado. Ok? Lê-se, logaritmo de b na base a, sendo que a regra é a tem que ser maior que 0 e a tem que ser diferente de 1. Isso aqui nunca pode ser negativo, tá? E nem 0. E o
e tem que ser também diferente de 1. E o b, ele tem que ser maior que 0. Tem que ser um número positivo. Quando a base de um logaritmo for omitida, quando não tiver um númerozinho aqui embaixo, significa que seu valor é igual a 10. Esse tipo de logaritmo é chamado de logaritmo decimal. Agora nós vamos ver os exemplos no quadro para ficar mais fácil para vocês, ok? Então, vou sair da minha apresentação. E vou explicar aqui no quadro para vocês, que aí fica mais fácil, tá bom? Então, eu vou fixar minha tela aqui, para a gravação sair minha tela inteira. Deixa eu fechar a porta. Ui. Pegar aqui o conteúdo, que aí eu fico acompanhando igual vocês têm na apostila de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei, como foi falado ali na matéria, como está no livro, você tem que log de B na base A é igual a X. Lembrando, logaritmando, base, logaritmo. Como é que eu faço, então? Isso aqui só é possível ser somente se eu pegar o A elevar a X. A elevado a X vai ser igual a B. Essa é a regra. Então, nós temos aí, deixa eu ver qual é a página. Página 7 da apostila, os exercícios resolvidos. Por exemplo... Professor, não está dando para ver. Oi? Fala novamente. Não está dando para ver. Não está dando para ver. O quadro está embaçado, o que é? Não está aparecendo nada aqui para mim. Você fixou a minha tela? Está acontecendo isso com todo mundo ou é só com ele? Aqui tá normal, dá para ver todo. Eu tô... Eu tô vendo. Licença, pude chegar agora. Pode repetir, por favor? Você está conseguindo enxergar o quadro ou é só ele que não está enxergando? Eu tô enxergando, tô vendo todo. Eu consigo ver também. Dá pra enxergar sim. Tá show de bola aí, tá muito mal aí. Nota 10. Quem é que não está conseguindo enxergar? Pode repetir, por favor? Vou repetir. Tá, vamos lá. Vou repetir aqui a matéria. O que a gente está vendo, a gente viu um slide, tá? Falando sobre logaritmo, como surgiu e em que é utilizado no dia a dia. Logaritmo foi criado porque em 1700 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa, não existia calculadora. Então, existiam números gigantescos, vamos dizer, 0, essa caneta está fraca. Vou pegar outra. 0,2, 3, 4, 5, e 7, 7, 7, 8, e 0, 0, e 2. E pegava e multiplicava por outro número gigante assim. Dava muito trabalho. Então, eles criaram um método matemático, os matemáticos daquela época, como a gente viu, eles criaram um método para facilitar que, ao invés de ter que multiplicar e dividir números grandes assim, bastava, através desse método, somar e subtrair, que é muito mais fácil. Somar e subtrair. Daí surgiu logaritmos. Então, o que é? Como é que se trabalha o logaritmo? Vamos lá, repetindo. Quando eu tenho logaritmo de B na base A igual a X, nós dizemos o quê? Que o B
é o logaritmando, o A é o logaritmo, e a base, e o X é o logaritmo. Como é que eu faço esse cálculo? A elevado a X é igual a B. Então, como tem lá no exemplo de vocês, deixa eu pegar aqui. Primeiro exemplo, log, devia ter enchido minhas canetas, de 27 na base 3 é igual a X. Lembrando que todo logaritmo se transforma numa equação exponencial. Tá? Que a luz está bem na frente, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso aqui? A regra é a base é elevado ao logaritmo e 3 elevado a x. O resultado vai ser o logaritmando, que é o 27. Aí eu não sei se vocês lembram dessa matéria no primeiro ano, que para eu achar o x aqui em cima, eu tenho que igualar as bases. E o 27 tem como transformar numa potência de base 3. O que é uma potência? Um número elevado a um expoente. Tem. Vamos fatorar o 27. Por 2 não dá, dá por 3. Por 3 dá 9. Por 3, 9 dividido por 3, 3. Dá por 3. 3 dividido por 3, 1. Então, 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, 2, 3. Elevado a 3. Aí, o que eu faço aqui? 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3, porque 27 é 3 elevado a 3. Como eu consegui colocar na mesma base, eu esqueço a base e pego só o expoente. X é igual a 3. Resolvida a questão. Ou seja, log de 27 na base 3 tem que valor? 3. Ok, gente? E quando a base não são iguais? As bases Normalmente não são se iguais. coloca de uma forma para que seja. Mas a gente ainda vai chegar nisso. Tá bom? Tem de bases diferentes que a gente pode transformar com vários tipos de propriedades que a gente vai ver ainda. Ok? Então, por enquanto, a gente vai conseguir colocar na mesma base. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver outro exemplo. Eu estou gravando tudo e vou jogar no YouTube. Aí, Então, deixa eu tirar um print. Deixa eu tirar um print, por favor. Tirar um print. Rapidão. Show de bola. Pode continuar a aula. Vamos lá. Gente, a gente não vai dar, vocês não vão dar conta e eu também não vou dar conta de dar tudo para vocês em 2 meses. Então, eu vou escolher o que é mais importante para vocês, tá ok? Porque não dá, é muita matéria de um ano inteiro para dar em 2 meses, não dá não. Vamos lá, o segundo exemplo, o B, é o seguinte. Log de x na base 2 é igual a 5. Vamos lá, a regra sempre é a base vai ser elevada a esse número aqui que é chamado de logaritmo. Então, vai ser 2 elevado a 5 vai ser igual a esse daqui que é x. Quanto que dá 2 elevado a 5? 2 elevado a 5 não é 2 vezes 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 se multiplica 5 vezes. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, eu vou ter aqui 32 igual a x, ou seja, x é igual a 32. Ok ou alguma dúvida? Vamos devagar? Show. Show de bola. Mas não multiplica o 5 não, né? Multiplica o 2. Não. Quando você tem uma potência, isso aqui é uma potência.
Tá? Então, vamos dizer que eu tenha 3 elevado a 4. O que significa isso? Que o 3 é a base e o 4 é o expoente. Significa que o 3 vai se multiplicar 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Não, aí sim eu entendi, mas eu pensei que multiplicava 5 e não 2. Não. Isso aqui é só para indicar quantas vezes a base vai se multiplicar. Show, show. Gente, não esqueça de colocar o nome e a turma no chat. Quem quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone e falar, por favor. Termi 3. Onde que coloca o nome aí? Aqui no chat, lá em cima. Cadê a professora, rapaz? Qual foi? Cadê a professora, mano? Ih, rapaz, nem ela aguentou assistir a aula dela. Caralho. Guilherme Maró. Eu vou pra cá, vou descansar então, desligar aqui. Ué, a tiazona tirou o bagulho. Tiazona muito doida. Deve ter tido uma queda de energia, de internet aqui, porque eu saí da aula, mas graças a Deus consegui voltar. Ok? Vamos lá. E pior que eu, por favor, coloque o nome e a turma tudo de novo, que apagou todo o chat para mim. Todo mundo, por favor, coloque o nome e a turma de novo. Isso. Desculpa, gente. Mas deve ter sido a internet que caiu aqui. Aí saiu. Podemos continuar? Apagar tudo aqui. O tempo estava feio para cá. Eu achei que fosse descer o mundo, o céu. Aí não desceu o mundo. Talvez... Desceu o mundo não, desceu o chuva. Oi? Não, continue. A letra C é assim. As canetas estão todas secas. A letra C é a seguinte. Log de 125 na base 1/5 é igual a x. Ok? Então, vamos lá. Como é o processo mesmo, eu pego essa base e elevo aquele número que está ali. Então, vai ser 1/5. Eu coloco dentro do parênteses, porque tanto 1 como 5 está sendo elevado a x, e vai ser igual a esse número aqui, que é 125. Então, eu vou ter que transformar tanto esse lado como esse numa potência de mesma base. Qual é a base que eu poderia colocar os dois? 5. Vamos ver. Primeiro, está em forma de fração, mas eu posso inverter. Fazendo o quê? Colocando um sinal negativo. O 5 sobe e o 1 desce. E aqui eu coloco menos x. Aí esse 1 vai sumir, porque ele não precisa ficar aqui. E o 125? Vamos fatorar. Não dá por 2 porque não é par. Não dá por 3 porque se você somar aqui, 1 mais 2 mais 5 dá 8. 8 não é divisível por 3. Mas dá por 5.
125 dividido por 5 dá 25. 25 é divisível por 5. 25 dividido por 5, 5. Que dá para dividir por 5 mais uma vez. 5 dividido por 5, 1. Então, eu dividi o 125 por 5 quantas vezes? 3. Então, é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Então, aqui eu coloco 5 elevado a 3. Aqui eu vou arrumar. Esse 1 vai sumir. Então, vai ser 5 elevado a menos x igual a 5 elevado a 3. Não igualei as bases? Então, eu pego agora só o expoente. Menos x é igual a 3. Como x está negativo, qual é a regra de matemática? Multiplico por menos 1. Tudo é multiplicado. Menos 1 vezes menos x, x. Menos 1 vezes 3, menos 3. Pronto. Resolvemos a questão. Ok? Show de bola. Deixa agora eu só tirar print aqui que tá mole agora. Vamos continuar? Posso Show apagar? de bola. Lembrando que eu vou passar isso para o YouTube, tá? Essa aula. Vamos ver mais o que tem na apostila de vocês. Ih, já são 7h30. Nós temos algumas coisas importantes, algumas regras importantes em logaritmo. Então, vamos lá. A primeira dela. Toda vez que eu tenho log de 1, como está aqui na base A, o resultado disso aqui, deixa eu pegar que eu comprei caneta colorida. Espera aí. O resultado daquilo ali vai ser igual a 0. Tá? Vai ser 0. Ou seja, se eu tiver log de 1 na base de 5, qual é o resultado disso aqui? 0. Se eu tiver log de 1 na base 200, quanto é que vai dar isso aqui? 0. Por que dá 0? Vou explicar. A regra não é esse elevado àquele vai ser igual a esse. Então, como eu não sei o resultado, eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem. O gato entrou aqui de novo. Espera aí. Ela está chorando lá fora. Então, aqui, se eu tenho log de 1 na base 5, eu quero saber o valor, eu coloco o quê? X. Como é que é a regra? 5 elevado a x é igual a 1. Esse elevado a esse é igual aqui. Eu tenho que igualar as bases. Aí vocês vão pensar, impossível fazer isso aqui e virar um 5. Não é impossível. Por quê? Todo número elevado a 0 dá 1. Então, 5 elevado a 0 vai dar o quê? 1. Logo, x é igual a 0. Por isso que toda vez que tiver um logaritmando 1, pode ser a base que for, não precisa fazer cálculo, já pode colocar o resultado. Dá 0. Ok? Outra coisa importante. Quando o logaritmando é igual à base, o resultado disso aqui dá 1. Por exemplo, se eu tenho log de 5 na base 5, e eu quero saber o valor desse log, então o que eu faço? Igual a x. Como é que é a regra? 5 elevado a x é igual a 5. A base já não está igual? Qual o expoente que está escondido aqui? É um 1. Então, x é igual a 1. Ok? Só tirar um print rapidão. Vamos tirar a vida. Show de bola. Pode continuar.
A outra propriedade aqui, importante, é a seguinte. Toda vez... E na apostila não está muito certo, não. Mas lá em cima dá para entender. Toda vez que eu tiver um número, uma potência, em que o expoente for um logaritmo, e que aqui eu tenho logaritmando e aqui essa base. Se essa base for igual à base da potência, o resultado disso aqui é o B. Então, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a log de 10 na base 2, quem pode me responder qual vai ser o resultado disso aqui? Não dá pra enxergar direito. Tá? A internet tá um bocadinho ruim aí. Tá difícil de enxergar. Tá. Não é o quadro que está ruim, não, né? O resultado, como essa base Não é igual à base daqui, então o resultado é isso aqui. 10. Isso é outra propriedade. Tá bom? E a última que tem aí, que é importante, que falam de consequências, é a seguinte. Isso aqui são regrinhas para você pular, ter que fazer cálculos, entendeu? Já pode ir direto. Se eu tenho log de B na base A igual a log de C na base A, se eu observar aqui que as bases são as mesmas, então B é igual a C. Por exemplo, se eu tiver assim, log de 2x na base 3 igual a log de 8 na base 3. Primeira coisa que eu tenho que fazer, as bases são iguais? São. Então, eu pego os logaritmandos. 2x é igual a 8. Esse 2 que está multiplicando, passa para cá dividindo. 8 dividido por 2. Então, x é igual a 4. Ok? Ok. A imagem, quando eu usava ano passado no celular, ficava melhor. Só que assim que acabou as aulas, deu pau no meu celular. Aí eu comprei uma webcam para poder usar, mas e fico com receio, que eu tive que botar o celular para consertar. Fico preocupado de usar o celular de novo e dar problema. Então vamos lá. Agora vamos ver algumas propriedades de logaritmo, tá ok? Gente, como eu falei para vocês, não precisam ficar desesperados. Na medida do possível, a gente vai vendo essa matéria, vai fazendo os exercícios, vai fazendo o teste. Não vou tirar sangue de vocês nos testes, tá ok? Então, é só prestar atenção. A primeira propriedade é logaritmo de um produto. Quando eu tenho log de B vezes C na base A, isso aqui eu posso transformar numa soma. Como aqui está multiplicando, eu posso transformar isso aqui no seguinte. Log de B na base A, a base eu repito, mais log de C na base A. Ok? Então, isso aqui se transforma numa soma. Então, por exemplo, se eu tiver log, deixa eu inventar aqui um argo de 1 na base 2, 1 vezes 2. Só um exemplo para vocês entenderem. Eu posso transformar isso aqui em 2 logaritmos. Log de 1 na base 2 mais log de 2 na base 2. Então, nós vamos ter o quê? A gente já viu que quando o logaritmando é 1, qualquer que seja a base, o resultado vai ser o quê? 0.
O outro, quando esse é igual a esse, o resultado é 1. Então, nós vamos ter isso aqui igual a 1. Então, para isso que serve, aqui eu coloquei os números bem simples, tá? Mas poderiam ser outros números, tá bom? Só para vocês entenderem. Lá, próxima propriedade. Segunda propriedade. É parecida com essa, é o logaritmo de um quociente. Quando nós temos log, e aqui, deixa eu ver quais são as letras, vou colocar igualzinho. Na base A, presta atenção que na primeira era a multiplicação. Aqui nós temos o quê? Esse traço aqui da fração significa divisão. Então, isso aqui é a mesma coisa que log. Repetindo sempre a mesma base. O de cima menos o de baixo. Então, vai ser log de B menos log de C. Ok? Essa é a segunda propriedade. Deixa eu ver se... Falando assim, às vezes ele fixa a tela. A terceira propriedade é um logaritmo de uma potência. Deixa eu pegar outra caneta aqui. O logaritmo de uma potência, terceira propriedade. O que ela ensina? Que quando eu tenho log, por exemplo, de b elevado a n na base A, isso aqui eu posso transformar. Eu posso pegar esse n aqui, que é o expoente do b, do logaritmando, e jogar aqui para frente. N vezes log de b na base A. Por exemplo, se eu tenho log de 4 na base 2. Não, vou botar outro número. Log de 8 na base 2. Quem é 8? Fatorando 8, eu tenho por 2. 4 por 2, 2 por 2, 1. 8 vai ser 2 elevado ao cubo, a 3. Então, eu repito aqui, log, quem é 8? 2 elevado a 3. E repito 2. O que eu posso fazer? Pegar esse 3 e jogar aqui para frente. 3 vezes log de 2 na base 2. Esse logaritmo não é igual a esse? Então, eu posso colocar 3 vezes. Qual é o resultado disso aqui? 1. 3 vezes 1, 3. Para isso que servem as propriedades dos logaritmos. Ok? Vamos ver mais uma propriedade. Vou apagar, tá? Eu sei que é muita coisa para uma vez só, mas vocês tentem fazer o exercício, semana que vem a gente corrige e tira as dúvidas. Vou pegar mais uma caneta. Vamos ver mais uma propriedade. O negócio é tentar, né? Oi? Coisa pra caramba. Muita coisa. Eu sei. A última propriedade que a gente vai ver aqui é a seguinte. Quando a gente tem esse caso aqui. Log de b na base a elevado a n. Eu posso jogar esse m para cá. Só que como ele está na base, esse expoente aqui, quando ele vem para cá, ele tem que vir o inverso. Como? Ao invés de vir m, ele vem 1 sobre m. Aí eu repito, log de b na base A. Ok? Vamos ver os exemplos dos exercícios resolvidos que eles colocaram. Que aí fica mais prático. Deixa eu ver que a lição que eu tenho que dar para o segundo ano daqui a pouco. Que aí vai ficar mais prático, mais fácil para vocês entenderem.
Determinar o valor dos logaritmos a seguir. Calcule log de 10 na base x. Ih, pegou pesado logo aqui. Vamos lá. Então, aqui, na primeira, eu tenho. Por isso que eu fiz o exercício para vocês, mais prático. Porque eu sabia que isso aqui ia complicar para vocês. Vamos lá. Log de 10 na base x. Deixa eu só relembrar aqui o exercício que eu passei para vocês. Só um instantinho. Para eu ver se tem isso aqui agora. Não, não tem esse modelo aqui de exercício. Não cheguei a passar isso para vocês, sabia que ia ficar complicado. Então, deixa eu pegar aqui exercício tipo os que eu passei para vocês. Tá ok? Vamos lá. Eu tenho. Vou pegar outro exemplo aqui, tá? Porque esse daqui está complicado agora para vocês. Eu tenho, por exemplo, log de 81 na base 3 e quero saber o valor disso aqui. Ok? Então, o que eu faço? Log de 81 na base 3 é igual a x. Como é o processo? 3 elevado a x é igual a 81. O que eu tenho que fazer? Fatorar 81. Então, eu ponho aqui 81 por 2 não dá, sempre pelos números primos. Quais são os números primos? Os números a partir de 1, que só são divisíveis por ele e por 1. 3, 2, 3, 5, 7, 11. Por que o 4 não é primo? Porque ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Ok? Assim como o 6. Por que o 6 não é primo? Porque ele é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. Por que o 5 é primo? Porque ele é só divisível por 1 e por 5. Então, para ser primo, só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, eu começo aqui. 2 não dá, então passo para o próximo. 3. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Como eu igualei as bases, agora é só pegar os expoentes. X igual a 4. Ok? Tudo bem? Se eu tivesse aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no exercício para fazer outro exemplo parecido. Já achei um. Vamos lá. Se eu tivesse assim, como foi falado na aula, pelo PowerPoint, quando a base não aparece, é porque está subentendido o número. Em matemática tem isso. Por exemplo, raiz quadrada de 4. Aqui não tem número, mas a gente sabe que tem um número escondido aqui. Qual é? O 2. Quando você escreve 2, você sabe que esse número é positivo, mas não precisa aparecer o sinal. Mas quando é negativo, há a necessidade do sinal. Então, por exemplo, todo número é divisível por 1, só que você não precisa colocar. É a mesma coisa que sobre 1. Você coloca somente o quê? O 10. Então, quando aparecer, por exemplo, um número assim, e não aparecer nada aqui, eu sei que tem um númerozinho aqui escondido. Qual é esse númerozinho que está escondido ali que ele não apareceu? É o 10. Então, como é que eu resolvo aqui? Igual isso aqui a x. Então, como é que é o processo?
esse elevado àquele vai ser igual a 0,01. Caraca, e agora como a gente consegue botar na mesma base? Simples. Vamos lá. 10 elevado a x é igual a... Qual o número que está aqui? 1. Quantos números tem depois da vírgula? 1, 2. Então, isso aqui é 1 dividido por 1, 2, por 100. 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Ah, mas ele está embaixo. É só a gente inverter e colocar o sinal negativo no expoente. Então, continuando ali. 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 2. Precisa botar sobre 1 ali? Não. Você não escreve o número assim. Consegui igualar as bases. Então, eu pego só o expoente. Deu para entender, gente? Deu uma ideia do que é logaritmo? Todo mundo colocou o nome e a turma lá no chat? Porque a gente vai ter que terminar a aula aqui, porque eu vou dar aula agora para outra série. Se vocês não conseguirem fazer o exercício seguinte, não vão morrer por causa disso, não. Vão tentando até vocês conseguirem. O negócio é não morrer, o negócio é repetir, né? Calma, rapaz. Você está no primeiro bimestre e já está falando de repetir? É claro. Isso é matéria de... Vocês preferem que ao invés de um dos testes eu dê passe um trabalho de pesquisa? Não, assim tá bom, pô. O quê? O teste? É, não precisa fazer trabalhando desse jeito aí, cara. Tá bom. Tá ok, então. Então, gente, Show de bola, tá show vai de bola. encerrar por aqui, porque eu tenho que dar aula para outra turma, tá ok? Tá show, Ben. Tá bom. Qualquer coisa, Você podem é falar braba, comigo pelo WhatsApp, a tá melhor bom? do mundo. Tá show, tamo junto. Vou chamar no Valeu. WhatsApp. Ok, gente. Um abraço para vocês. Tamo Boa junto. semana.